Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello! Olá, pessoal! Eu espero que todos estejam bem. Hoje vamos começar mais uma aula de inglês de número 13. Estejam atentos aí para prestarem atenção no nosso assunto de hoje e realizarem a correção também da atividade que eu vou fazer com vocês. Mas antes disso, eu gostaria de iniciar nossa aula com a frase do dia. Hoje nossa frase do dia está curtinha aí, é uma frase simples, mas que vai dar um incentivo aí para vocês, tá certo? Nossa frase em inglês, ela diz o seguinte, ó. Stay, primeira palavra aí, e a segunda, focused. É a segunda palavra. Que significa o que essa frase? Essa frase está falando para vocês, fique focado. Então, eu sei que muitas vezes vocês acabam não tendo tanta vontade de assistir às aulas, mas permaneçam focados, tá certo? A recompensa, que são as notas de vocês, a aprovação no final do ano, se vocês permanecerem focados, vai vir, tá certo? Então, permaneçam aí, que vai dar tudo certo. Vamos iniciar nossa aula com a correção da atividade da última aula, que foi a aula de número 12. E eu gostaria de corrigir com vocês 3 questõezinhas, iniciando com a primeira questão. A primeira questão falava sobre a conjunção, que é muito importante, tanto na língua inglesa como portuguesa, e ela era usada para conectar orações, né? Nós aprendemos isso. E tem aí a conjunção since, S-I-N-C-E. Essa conjunção, ela significa desde. E ela estabelece uma relação de quê? Então, nós vimos as relações que as conjunções estabeleciam e ela vai mostrar uma relação de quê para nós? De causa, consequência, adversidade ou concessão. Se vocês olharem direitinho, ela estabelece uma relação de causa, tá bom? Significa desde. Então, eu digo, eu vou viajar desde que eu tenha dinheiro. Então, é uma causa, né? Eu só vou viajar se eu tiver dinheiro. Então, nós percebemos isso, tá bom? Na frase. Já a segunda questão aí, ela vai falar para nós o seguinte. A conjunção na figura a seguir é uma das mais comuns em inglês. Qual das alternativas melhor corresponde ao seu significado? Então, o significado dessa conjunção aí, that, ela mostra o quê? Qual é o significado dessa conjunção? Se vocês observarem, o significado dela é que. Ela tem como esse significado, que, certo? Então, a alternativa correta, letra C. Terceira questão falava para nós o seguinte. Because é uma conjunção que expressa causalidade. Nas assertivas abaixo, qual melhor corresponde ao seu significado? Então, o significado aí dessa conjunção é qual? A, porque, B, então, C, que, ou D, onde? Letra A, não é verdade? Porque essa conjunção because significa porque. Muito usada também em inglês. E para quem anotou o gabarito da atividade, aqui está para vocês, tá? O gabarito, a correção das atividades que vocês realizaram, tá? Primeira questão, alternativa A. Segunda, C. Terceira, A. Quarta, letra C. E quinta, letra B, ok? E vamos ao nosso assunto de hoje. O nosso assunto, ele vai trazer para nós expressões que vão apontar um posicionamento com polidez. Você vai dizer o que é isso? Eu vou explicar melhor para vocês o que é essa polidez, se alguém não conhece, e que posicionamento é esse, certo? Nossa aula de hoje é uma aula mais sobre vocabulário. Nós não vamos aprender nenhuma gramática, nenhuma regrinha, não. É uma aula sobre vocabulário, para vocês aprenderem frases que são importantes, que muitas vezes aparecem em textos, futuramente vocês farão provas, vestibulares. Tem frases que são importantes a gente entender, porque vai aparecer em questões, em perguntas, em testes, em provas. E é bem interessante. Nós aprendemos os significados dessas palavras, dessas frases, certo? Primeiro, como nós vamos falar de frases que vão apontar posicionamentos. Ou seja, um posicionamento sobre alguma opinião que você tenha, certo? Então, você vai dar o seu posicionamento sobre aquilo. Se eu falo para vocês o tema política,
cada um vai expressar o seu posicionamento sobre a política, certo? Então, eu vou mostrar para vocês frases que são educadas, ou seja, polite, essa palavrinha que vocês observam aí, que em inglês, que em português ela tem o significado de uma pessoa polida, ou seja, um comportamento que é gentil, aquela pessoa que demonstra cuidado, né, ao falar com outra pessoa. Então, nós vamos ver expressões que apontam esse posicionamento em inglês. Porque nós sabemos que em português isso é muito importante. Cada um tem uma opinião diferente sobre determinados assuntos. Talvez em política eu ache uma coisa e você ache outra. E nós precisamos, para discutir, porque é importante a gente discutir sobre os assuntos, para nós discutirmos, é importante nós sermos educados e respeitar a opinião dos outros. Então, como falar de uma maneira educada? Essa palavra polite aí é nada mais, nada menos do que uma pessoa educada, tá certo? Uma pessoa gentil. Aí embaixo tem só umas palavrinhas que são aquelas famosas palavras mágicas que vai expressar isso. Tem a palavra please, a menininha tá falando aí, né, que significa por favor. Tem aí obrigado, tem de nada. Então são palavras que são muito importantes, seriam usadas no nosso dia a dia. É as famosas palavrinhas mágicas que vocês aprendem quando criança. Na verdade, então, é bem legal nós usarmos essas palavras também. E agora, eu queria começar mostrando a vocês algumas expressões. Pensem e olhem direitinho aí no significado de cada uma delas, tá bom? Porque é isso que vai ser bem importante na nossa aula. Vocês lembrarem os significados dessas frases, certo? A primeira, aqui, ela vai expressar quando você concorda com alguém em um ponto de vista, tá? Então, em um determinado tema, você concorda com a pessoa. Então, seu posicionamento é de acordo com aquela pessoa. Como nós falaríamos isso em inglês? Nós falaríamos assim, ó. I agree. Essa palavra que eu acabei de falar, ela significa concordar. Então, eu concordo with you to a point. Seria nossa frase em inglês. Então, aqui, como eu disse para vocês, é quando você concorda com a pessoa. Mas concorda com a pessoa, né, em um ponto. Então, você está de acordo com aquela pessoa em um determinado ponto que ela falou ali, tá certo? Então, nós falamos isso em inglês. Isso é uma forma educada da gente dizer que concorda com a pessoa. Concordo com você em um ponto. Então, nós falamos dessa forma. Outra expressão que eu queria mostrar para vocês é essa daqui, ó. Quando você quer falar, meu ponto de vista é... Então, você vai dizer o seu ponto de vista, o que é que você acha. Para você não só jogar, né? Ah, eu acho isso e isso e pronto. Ser um pouco rude. Fale com calma, né? Dizer, o meu ponto de vista é esse. E explicar o seu ponto de vista. Então, nós dizemos assim em inglês, tá? My point of view is... Então, você vai falando aí, né? Repetindo na casa de vocês para aprenderem. Significa, como eu já falei, meu ponto de vista é... Então, essa palavrinha é bem importante. Point. Nesse caso, ela vai significar o ponto, tá certo? Ponto de vista. Então, quando você quiser mostrar o seu ponto de vista, em inglês, já sabe como falar, tá? Outra frase que eu queria mostrar para vocês é quando a gente não concorda. Porque aí é o pior, né? Quando você não concorda com as pessoas, muita gente não tá de acordo. Você concordar com ela, muita gente não gosta. Então, aí é que está o problema, certo? Como falar essa frase, como dizer que você não concorda com a pessoa de uma maneira bem educada, bem culta aí, certo? Você pode dizer o seguinte, ó. I am sorry, but... Tô falando devagar aqui para vocês acompanharem e repetirem comigo, tá? I, que é a letrinha I aí, just, segunda frase, can't agree. Então, nós já vimos essa última palavra aí na frase. A frase está em inglês, a última palavrinha da frase em inglês tem aí, agree. Essa palavra nós já vimos o que é. Significa concordar. Como nós estamos falando de ponto de vista, como estamos falando de posicionamento, é bem importante nós sabermos ela, tá? Então, a frase está dizendo aí, ó, lamento, me desculpa, mas eu não posso concordar.
Então, é uma forma educada de você dizer que não pode concordar com a pessoa, tá bom? Então, lembrem dela aí também. Sempre, quando você não concordar com a pessoa, é legal você usar o sorry, essa segunda palavrinha aí, que significa desculpa, um lamento, perdão, tá bom? E agora, quando você quiser dizer que acha que é alguma coisa. Então, seu posicionamento sobre algo, você vai dizer, eu acho que, e vai dar seu posicionamento, certo? Em inglês, nós usamos esse verbo aí, que eu vou mostrar para vocês, que é o verbo think. Começa com a letra T aí, T-H-I-N-K. Ele significa achar, pensar, tá bom? Então, a frase seria aí, ó. I think that. E aí você vai continuar a sua fala, tá bom? Porque aqui eu não coloquei nenhum tema específico para mostrar para vocês. Mas eu tô colocando as frases, porque vocês podem encaixar essas frases em qualquer tema, tá certo? Então, você vai dizer, eu acho que, e vai dar seu posicionamento. Ok, pessoal? E essa outra aqui, ela vai dizer, ó, eu me pergunto se é verdade. Então, eu me pergunto se é verdade que aquele assunto que está sendo falado ali, né? Então, será que é verdade? Quando você quer dizer isso, uma forma bem educada de você falar é usando essas palavrinhas que eu coloquei aí. Então, vamos aprender a falar inglês. Já falei a primeira parte aí, que é E tem assim, ó, depois da vírgula. I wonder if it's true that. A última palavra é em inglês. Eu me pergunto se é verdade que... E aí você vai dizer o que você acha, tá certo? E essa outra aqui, ó, já outra. Você vai dizer que considera alguma coisa. Então, eu considero que o que você está falando não tá tão certo. Você vai dizer o que você considera aí. É uma forma bem formal de se falar também sua opinião, certo? Seu posicionamento. Como é que nós falamos isso em inglês? I consider that. E aí vai falar, certo? Tem até o homem aí também, tá vendo? Ele tá falando a palavra, aí na imagem desse homem, ele tá falando a palavra however no começo, que significa entretanto. Então, ele tá dizendo, entretanto, considero, e aí continua a frase dele, tá bom? E agora, uma última expressão que eu queria mostrar para vocês é essa daqui. Então, vocês viram que nossa aula hoje é sobre vocabulário. Vocês estão aprendendo aí várias palavras novas, palavras que vocês não conheciam, que são importantes vocês aprenderem inglês, tá bom? Para aumentar e expandir o vocabulário de vocês. E essa última tá dizendo assim, ó. I'm not sure it's the... Segunda linha aí que eu tô lendo agora. Best idea. Então, aqui, outra forma bem educada de você dizer que não acha que o que a pessoa está dizendo é tão certo, que não acha que muitas vezes é a melhor ideia ao que se fazer, tá bom? Você pode dizer essa frase que eu acabei de ler com vocês, acabei de falar, que está dizendo, eu não tenho certeza que é a melhor ideia. Então, isso que você disse, eu não tenho certeza se é o melhor, tá bom? Então, lembrem disso aí. Lembrem dessas frases que são muito importantes para o dia a dia de vocês e são novas palavras que vocês aprenderam. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Realizem a atividade para praticarem aí e não esquecerem dessas palavras e essas frases. Sejam sempre educados, tá bom? Até a próxima aula. Bye, bye!